Senhor esteja aqui conosco. Pai, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Traga os teus filhos, traga a tua família, traga o teu povo para escutar a tua palavra. Teu nome eu agradeço. Seu Sidney, seja bem-vindo, a paz do Senhor para ti. Joana, seja bem-vinda, a paz do Senhor. Andréa Lima, seja bem-vinda, querida, paz do Senhor. Seu Sérgio Costas. José da Cruz Li, não sei, entrou. Sejam bem todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês, viu? Bianca, Jesus Estaval, Fabinho, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor para vocês. Família Santos, Fátima Santos, Aide de Fonseca. Oi, Juju, a paz do Senhor, querida, como é que você tá? Você tá bem? Diz pra mim como é que tá sendo a semana de vocês. Tá sendo tudo bem? Tá tudo tranquilo? Viviane Lima, Ana Lúcia, Heloísa Acácio, Hanna Gonçalves, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor para vocês. Sandra Gomes, seja bem-vinda. Pastor Ailton, seja bem-vindo. Gratidão, seu pastor. Gratidão, seu pastor Ailton. Que Deus abençoe o senhor também. Wedges Neve, paz do Senhor, seu Wedges, seja bem-vindo. Que bom, Juju, que você tá bem. Fico feliz, viu? Fico feliz que você tá sempre nas lives. Fico muito feliz por isso, viu? Eu tô bem também, graças a Deus. Tô na luta, mas tô bem. O Senhor está conosco. Rosilene, Diane, Ademar, Cristina, Vanúzia, Cristina, Sandra, Mariana, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Paz do Senhor para vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Diácono José, seja bem-vindo. Seu João e Leonisa, sejam bem-vindos. Mariana, seja bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Jesus. Princesa, que bom que você está aqui. Sirlene, Mariana. Seu Jefferson, que bom que o senhor entrou, seja bem-vindo. Seu Ivan, seja bem-vindo. Juliana, Senhor, seja bem-vindo. Rosinei, boa noite, seu Jefferson, como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Família tá bem? A paz do Senhor, Rosinei, seja bem-vindo, viu? Que Deus te abençoe. Fabi, Edmilson. Eu não consegui ler o que passou ali, mas seja bem-vindo. Sandra, Jussara. Oi, Sandra, seja bem-vinda, querida. Rosinei, obrigada, que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe a sua vida, por abençoar a minha. Sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor para quem está entrando. A live está só começando ainda. Então vão se ajeitando. Vão aí se ajeitando na cadeira, onde é que você estiver. Vai pegando aí papel e caneta para quiser escrever. Cíntia, eu fico muito feliz de saber que você gosta muito dos meus vídeos, viu? Eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz mesmo, graças a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Eu fico satisfeita porque eu vejo que, quando vocês falam pra mim que gostam dos meus vídeos, eu vejo que eu tô no caminho certo, ensinando direitinho. Eu fico muito feliz por isso. O Sol entrou, Mariana. Gratidão, Cíntia, que Deus abençoe a senhora também, viu? Toda a bênção que o Senhor tá depositando em mim, que seja multiplicada pra ti. Nildazinha, Rildo, Francisca, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor pra todo mundo. Seu Edmilson, Renê Deus, Cadu. Cadu, obrigada, Cadu, que Deus abençoe você também, a sua família, que te prospere a sua vida, traga paz e saúde para ti, viu? Gislane, Camila, Francisca, Irene, Joelson. Glória a Deus, o povo tá chegando, fico muito feliz por isso. Cibele Rodrigues, seja bem-vinda. Oliveira, que Deus abençoe a sua vida por abençoar a minha. Marlene, Maria Vitória. Glória a Deus, Rosinei. Boa noite, Miriam, que bom que você está aqui, que bom que você conseguiu chegar. Seu Marco Aurélio, seja bem-vindo. Gente, então, tem bastante gente que está entrando, glória a Deus por isso. O Senhor está trazendo a sua família para perto dele, para a gente poder estar aqui edificando a nossa fé e o nosso espírito através da palavra, né? Hoje a live, geralmente as lives de quarta-feira é meio introspectiva, né? Então não deixa de fugir a regra hoje. Então o Senhor vai falar conosco. Pra gente... Boa noite, Ludia, seja bem-vinda, querida. Jéssica, seja bem-vinda. Pra gente estar aqui fazendo uma introspecção, pra gente ver que a gente precisa fidelizar com o Senhor o nosso relacionamento, pra gente vir a crescer, desenvolver com Ele, pra poder ir cada um aqui de acordo com os propósitos que Ele tem pra cada um, ok? Então, tem bastante gente que tá entrando, que já tá me seguindo, mas tem bastante gente também nova. Então eu vou fazer minha apresentação aqui pra gente poder estar... Camila, que Deus te abençoe, querida. Pra gente estar aqui, fazendo um reconhecimento, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Eu fui levantada e escolhida por Deus para estar aqui, auxiliando você no seu processo de cura e libertação através da leitura da palavra, tá? Eu
inicio você aí em direção aos propósitos de Deus para sua vida, através do relacionamento que eu venho aqui te explicando passo a passo, dando nome aos bois em relação à escuridão que muitos aqui ainda habitam, para poder serem libertos e curados, para ser direcionados aos propósitos do Senhor, tá bom? Então tudo o que eu faço é direcionado na palavra do Senhor e na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para a gente estar aqui, todos nós, eu também estou na leva, para a gente estar aqui edificando a nossa fé, nosso espírito, justamente para o exaltado seja Deus, isso mesmo, seu Reudinei, para Deus ser exaltado através das nossas vidas, tá bom? Que nós todos nós, independente de ser eu ou vocês, todos nós somos instrumentos do Senhor. Estamos aqui para edificar e glorificar o nome do Senhor. Então, gente, vamos lá, vamos começar? Vamos estar aqui fazendo uma oração rapidinho enquanto o povo está chegando, para a gente estar... John, que bom que você chegou, seja bem-vindo, paz do Senhor para ti. Para a gente estar aqui edificando a nossa fé, nosso espírito e trazendo Deus à existência nesse momento aqui conosco. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento contigo, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por ser o nosso Senhor único, suficiente Salvador. Obrigada, Senhor, por estar edificando a nossa fé e nosso espírito e fortalecendo, Pai, o nosso amor por Ti todos os dias de nossas vidas, Senhor. Pai, estamos com o coração aberto e receptivos à Sua presença e à Sua palavra, Senhor. Peço-te a presença do Espírito Santo aqui na vida de cada um de nós, para que a gente possa vir entender no profundo o que o Senhor quer falar conosco através da palavra de hoje. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, John, obrigada. Vamos estar aqui começando então a nossa live para a gente estar falando. Eu não sei se vocês prestaram atenção no tema, não sei se vocês viram, a live aqui entrou, ou se vocês vieram do perfil, mas o tema da live hoje é: a fé move a sua fé. Né? Ontem eu estava aqui, boa noite, Tamiana, seja bem-vinda, querida. Seu Leandro, seja bem-vindo, glória a Deus que você está aqui. Eu estava ontem aqui em casa e eu falei assim: Senhor, não tem nada, não tem assunto nenhum, porque às vezes dá um branco na gente, né? Não tem assunto específico para falar na live amanhã. O que a gente pode falar, o que a gente pode ensinar pro povo? Aí Deus virou para mim e falou assim: o que você está passando no momento? O que eu tô sempre confrontando você? Aí eu falei, me confrontando? Falei, me confrontando você, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo na sua vida que eu tô sempre falando pra você fazer? Aí eu falei assim, o Senhor sempre tá falando pra eu confiar no Senhor. Aí ele disse, Jonas, obrigada, que Deus te abençoe. Aí eu falei assim, aí ele virou pra mim e falou assim, então tá, eu tô sempre pedindo pra você confiar em mim. E o que isso tem que fazer? O que você tem que fazer por trás pra confiar em mim? Eu exercer a fé. Aí foi aí que ele falou, a fé move a sua fé. Ou seja, você já tem fé, mas eu quero que você mova mais a sua fé para você acreditar mais e depender mais de mim. Entende? Então é mais ou menos isso que a gente vai ver hoje. Eu não sei se vocês conseguiram captar aí, mas você já tem a fé dentro de ti porque você já decidiu acreditar que você vai viver as promessas, que você vai viver os propósitos, que você vai viver os milagres de Deus para sua vida. Você já decidiu acreditar. Então, ou seja, você já está exercendo a fé. Só que Deus quer o além da gente. Deus quer que a gente tenha fé e a gente mova a fé para a gente alcançar o que Ele tem para nossa vida. Entende? Então, aqui também a gente consegue entender, só no título, que a fé é uma ação. A fé é uma decisão e uma ação. A gente decide e a gente age. Porque para a gente alcançar o que Deus tem para nossa vida, a gente precisa fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, que é o impossível, que é trabalhar no plano espiritual, ok? Que a gente não tem acesso, a gente fisicamente não tem acesso ao plano espiritual. Então quem luta as nossas guerras e vence as nossas guerras no plano espiritual é Deus. Mas para a gente poder ter acesso a Deus, a gente precisa estar exercendo a fé. Porque a fé é Deus e Deus é a fé. Entende? Então vamos começar aqui a nossa live para a gente estar começando a iniciar os trabalhos. Para a gente estar aqui edificando a nossa fé e a gente ser direcionados pelo Senhor. Vamos lá? Quem está entrando, seja bem-vindo. Paz do Senhor para vocês. Tá? Sejam todos bem-vindos à casa, à família. Vão se ajeitando aí que tá tudo certo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quis fazer essa live aqui de um jeito... Isso aí, sem fé é impossível agradar a Deus.
Eu fiz essa live aqui de um jeito que fique bem mastigadinho, para quem ainda está começando e para quem já é veterano, todo mundo entenda, ok? Então, vamos começar do princípio. Muitas pessoas aqui escutam muito falar de fé. Ah, fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Com a fé, se a gente dá um passo de fé, a gente dá o segundo passo, a gente consegue, entende? Tipo assim, então eu quero trazer de uma maneira que seja mastigadinho. Então, o que é a fé? O que é? O que a palavra nos diz que a fé é? O que ela nos ensina que a fé é? Ok? Então, para você começar desde o início, vamos lá. O que é a fé? É acreditar em algo que você não está vendo, ou seja, você decidiu, você tomou um posicionamento, você decidiu acreditar em algo que você não vê, que é invisível a você, ok? Mas você, dentro do seu coração, você acredita, você tem a convicção que existe e que algo dessa convicção que você está sentindo dentro de você vai acontecer. Então a fé é literalmente trazer à existência aquilo que não existe. Então quando Deus nos dá uma palavra ou nos faz uma promessa, a promessa ela já existe no plano espiritual. Porque Deus faz a promessa de acordo com os propósitos que Ele tem para ti. Então ela já existe no plano espiritual. Só que para você ela ainda não existe, você não está vendo. Você vai começar a desenvolvê-la dentro de você, porque você vai começar a acreditar. Entende? Então, a fé, ela é algo assim que você olha e você não vê. Mas dentro de você existe uma certeza. Isso mesmo, Amanda, é crer sem ver. Dentro de você existe uma certeza. É essa certeza, é essa decisão, é esse posicionamento em acreditar em algo que você não está vendo, que vai mover as montanhas, entende? Que vai fazer o mar se abrir, que vai fazer o impossível acontecer. E se você manter essa constância, essa disciplina de acreditar em algo que você não está vendo, mas você está confiando na palavra de Deus para sua vida, é que vai fazer você desenvolver o seu relacionamento com Deus, vai permitir que você se cure, que você se liberte, para você assim vir viver os propósitos do Senhor para a tua vida. Então você consegue captar só aqui nesse início, da gente mostrando aqui que a fé ela tem um poder sobre a tua vida de uma forma total, por um todo, 100%. E que se você não tiver fé, você não consegue desenvolver um relacionamento com Deus. Porque se a gente parar para analisar aqui, a grosso modo, se a fé é acreditar em algo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe e que vai acontecer, se você trouxer a grosso modo Deus para sua vida hoje, você não vê Deus. Você não vê o Senhor, você não vê Deus. Mas você acredita que Ele existe. E que você vai passar a eternidade com Ele, ou seja, vai acontecer. Então, se você parar para analisar, a fé e Deus andam em paralelo. Eles andam juntos. Por isso que a Bíblia nos afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você não tiver fé, você não tem como falar que você acredita em Deus. Entende? Então, a fé é Deus e Deus é a fé. Então, a sua fé precisa estar desenvolvida. Você precisa ter a disciplina de buscar ao Senhor todos os dias para fortalecer a sua fé. Porque quando você busca ao Senhor todos os dias para fortalecer a sua fé, automaticamente você já está exercendo a fé. Porque o Senhor não existe. A princípio, Ele é invisível. Você só consegue saber da existência dEle mediante a procura por Ele. Mediante ao seu desenvolvimento do seu relacionamento com Ele. Porque Ele vai vendo a intenção do seu coração. Ele vai vendo que você tem vontade de querer conhecê-lo por você quer conhecê-lo, não porque você quer algo dele. Entende? Então ele vai vendo um despertar em você, um interesse em ti, que você está começando a entender o que Deus quer de você, que é amá-lo, que é desenvolver um relacionamento de intimidade em amor, não por interesse. E ele vai começar a se manifestar a você e vai ser através da sua fé que você vai começar a perceber os sinais, que você vai começar a... Isso, Deus é Espírito, Rosinei.
que você vai começar a perceber os sinais perto de você, que você vai começar a escutar a voz dele, que você vai começar a ter maior sensibilidade. Tudo é pela fé. Entende? Então a gente precisa se posicionar, decidir acreditar que tudo é possível na sua vida mediante a fé que você está exercendo. Tá? Então vamos dar continuidade aqui. Então a gente já sabe o que é a fé. Isso mesmo. Na verdade, você está falando do Espírito. Se vivemos no Espírito, também andamos por Espírito, correto, ok? Mas para chegar na parte do Espírito, primeiro você precisa exercer a fé, que é possível você viver por Espírito. Entende? Porque, você, pelo que eu estou entendendo, a senhora já tem um certo nível de espiritualidade com o Senhor. Porém, as pessoas que estão novas não conseguem entender isso que você está falando. Entende? Realmente, Deus é Espírito. E dentro de nós existe um Espírito. E a gente precisa despertar esse Espírito. Só que para a gente despertar esse Espírito, a gente precisa de primeiro desenvolver um relacionamento com Deus. E antes de desenvolver um relacionamento com Deus, a gente precisa acreditar que isso é possível. Então a fé literalmente vem em primeiro lugar, entende? E vai se dando continuidade para poder chegar nessa parte do Espírito, ok? Vamos continuar aqui. Então, a gente descobriu aqui o que é a fé, ok? Baseado nisso que a gente descobriu o que é a fé, vamos continuar. A fé é movida pela ação em acreditar. Então, você tem a fé, é algo que não existe e você decidiu acreditar. Ou seja, você já trouxe a fé à existência. Uma vez que você traz a fé à existência, você consegue dar continuidade, ok? Então, a fé é uma decisão, você acredita e vai. Não tem aquele que muita gente usa a frase, dá um passo de fé na direção das suas promessas, dê um passo de fé na direção dos seus sonhos? É literalmente isso. É um abismo que está na sua frente, é uma escuridão que está na sua frente, mas você precisa dar um passo de fé, ou seja, você precisa acreditar que você vai viver a promessa, que você vai viver os seus sonhos, que você vai viver os milagres e que você vai viver aquilo que arde dentro do teu coração. Entende? Então, aquilo que arde dentro do seu coração vai ser um motivador para você dar um passo de fé na direção do que você deseja. Ok? A fé é uma decisão e você acredita e vai. Ou você acredita e faz acontecer. Vocês conseguiram entender que a fé é uma decisão. E o faz acontecer é uma ação. Então a fé, ela anda junto com a ação. Você decide acreditar, porém você tem que fazer por onde para poder acontecer. Ok? Então a fé e a ação, ela andam juntas. Mas essa parte da ação tem uma parte interessante. Não é fazer do nosso jeito, é fazer do jeito de Deus. Porque se você quer viver os propósitos do Senhor para sua vida, não é do seu jeito, nem do seu modo, nem no seu tempo. A sua iniciativa é acreditar que é possível. É dar o primeiro passo. Entende? É acreditar que é possível e dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, aí você caminha com o Senhor lado a lado dele. Porque aí, conforme você vai desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, Ele vai te instruindo, Ele vai te direcionando para você viver o que Ele tem para a sua vida. Porque às vezes a gente tem sonhos, a gente tem vontades que não condizem com o propósito do Senhor. Se a gente quer viver os propósitos de Deus para a nossa vida, a gente precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Entende? Então a gente precisa estar buscando ao Senhor em alinhamento. Vamos continuar aqui. Com Deus, a fé, tem uma interessante aqui. A fé é o combustível da ação. Entende? Então, você tem a fé, você tem a ação e ela é o combustível da ação, ou seja, estão interligados. Com Deus, a nossa ação é através do relacionamento desenvolvido com Ele na intimidade. Então, chegamos ao ponto que Deus queria que a gente entrasse, ok? Vamos entender aqui. Se a fé é uma decisão e precisa de uma ação, a fé é uma decisão e precisa de uma ação. Ela junta se torna uma unificação. Só que para a gente andar de acordo com a vontade de Deus, para viver os propósitos de Deus, os projetos de Deus, a gente precisa procurar tudo isso em Deus.
A gente precisa pegar a fé em acreditar, a decisão no nosso posicionamento, juntamente com a ação, que é a iniciativa em acreditar, e juntar tudo e apresentar ao Senhor. Aí é aí que entra a parte do desenvolvimento do relacionamento com Deus. Entende? Então, a princípio, a pessoa que, vamos começar desde o início, a pessoa que reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela, e reconhece que Jesus é Filho de Deus, você está dando um passo de fé. Entende? Você está acreditando em algo que você não vê, mas que você tem a convicção dentro de você que existe e que você vai vir a conhecer através desse desenvolvimento e relacionamento com Ele. Então, você já deu um passo de fé na sua vida. Você já chegou e falou, eu reconheço Jesus como o Senhor e Salvador, e eu acredito que Jesus é Filho de Deus. Você já está dando um passo de fé. Você já deu a iniciativa, você já deu o pontapé. Então, a partir daí, você desenvolve o seu relacionamento com o Senhor. Então, a fé, ela está em todas as fases da sua vida em relação aos seus propósitos, em relação ao seu relacionamento com Deus. Entende? E a fé, ela não fica somente na parte do pontapé ou na parte do desenvolvimento. Ela está englobando tudo. Então, vamos aqui em parte para a gente poder entender. O que é um relacionamento com Deus? Ninguém sabe me dizer? Seu Amir, Neide, Mayra, sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês. Um relacionamento com Deus, gente, é você se entregar. É você se permitir deixar Deus tratar você. Entende? Então, inicialmente, você deu o primeiro passo, que é abrir a porta para Jesus e reconhecer Ele como seu Salvador. A continuidade da sua fé é você desenvolver um relacionamento com Deus. Então, a fé está em todas as etapas da sua vida. E o seu relacionamento com Deus é o que vai ser o pilar, é a estrutura, a sua estrutura. O seu relacionamento desenvolvido com Deus, na base da fé, vai ser o pilar e a estrutura de você, da sua casa, que você é casa, templo do Espírito Santo e de Jesus, ok? Morada de Cristo, para poder vir a viver o que Deus tem para sua vida. Então você precisa estar com a sua fé fortalecida, você precisa estar com a sua fé em dia, para você vir desenvolver um relacionamento com Deus de intimidade, para assim ser curado, ser liberto, ser tratado, ser transformado, ser forjado, ser lapidado. Quantas vezes for necessário o vaso voltar para a mão do oleiro para poder transformar em barro no forno, até você estar pronto para ele te enviar para os propósitos que ele tem para ti. Isso tudo, a gente consegue tudo por intermédio da fé. Porque muitas das vezes, eu não sei se alguém já chegou nesse nível, quando você está no seu processo de desenvolvimento com Deus, que você está lá na cura e libertação, muitas das vezes a vontade de desistir vai bater. Muitas vezes. Não é uma vez só que dá, não. É muitas vezes. Porque a nossa estrutura física não aguenta. Então, o que vai sustentar a gente no nossa cura e na nossa libertação é a fé. É o amor que a gente tem por Deus, que a gente aprendeu a desenvolver por Ele. Entende? E a fé em querer acreditar que aquilo que Deus falou pra gente, na nossa individualidade conosco, vai acontecer. Então, precisa viver. Que bom, Amanda, que bom. Então, vamos fortalecer essa fé, viu? Então, a gente precisa fortalecer a fé. Então, quando a gente chega nesse nível do nosso processo, que pode vir, por mais espiritualizado que você seja, ok? Você está suscetível a sentir vontade de desistir. Entende? Porque somos seres humanos e somos falhos. Então, para a gente não vir a esmorecer, para a gente não vir a dar essas legalidades, a gente precisa botar os nossos olhos, fixar os nossos olhos mais em Deus, ok? E ao mesmo tempo, como se fosse assim, se vigiar, se policiar, em querer desenvolver mais o nosso relacionamento com Deus. Então, a fé aí está em ação. Então, para a sua fé estar em ação, a sua fé precisa estar fortalecida. E como que a gente fortalece a fé? Procurando ao Senhor. Lendo a palavra, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia,
orando, jejuando, buscando, ou seja, se interessando pelo que é de Deus e deixando o que é do mundo, deixando o que a nossa natureza humana gosta de fazer. Entende? A nossa natureza humana, ela nos trai toda hora. A nossa natureza humana, ela quer que a gente saia dos caminhos do Senhor toda hora. Pode ser uma vírgula, pode ser algo irrisório. Mas se você atender o que ela está pedindo para você naquela hora ali, aquele algo irrisório, do tamanho de um ponto de alfinete, vai ser o suficiente para atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu relacionamento com Deus. Então é preciso estar sempre em vigilância para poder, quando a vontade bater, você falar, não, eu tenho um compromisso com o Senhor, então eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou seguir aqui, eu vou olhar para cá, porque Deus está aqui, Deus não está ali, Deus não está lá, Deus não está lá atrás, Deus não está mais no passado, Deus está no futuro, está no presente, está no futuro. Então, não tenho nada no passado que me acrescente. Então, o que eu vou fazer no passado? Eu vou olhar para frente e seguir em frente com a fé no Senhor, ok? Desenvolvendo o seu relacionamento com Ele, porque o que te sustenta no seu processo é o seu relacionamento que você está desenvolvendo com o Senhor. Tá? Então, através do relacionamento, a fé é fortalecida, pois você traz Deus à existência. Isso aqui é muito interessante e é muito válido. A fé, quando você desenvolve o seu relacionamento com Deus, você, no decorrer do seu desenvolvimento, você começa a trazer Deus à existência na sua vida. E quando você chega a esse nível de trazer Deus à existência, e você começa a sentir a presença de Deus do seu lado, e você começa a ouvi-lo, você começa a ter um aprofundamento maior no seu relacionamento com Ele, a sua fé, ela literalmente está ativa, porque isso tudo só acontece por causa da fé. Então, vai ser algo, peraí gente, vai ser algo automático para você, vai ser algo automático para você buscar a presença do Senhor. Porque você já entendeu que sem fé você não consegue sentir a presença de Deus. E como você acostumou a sentir a presença de Deus, você automaticamente vai buscá-lo para você sentir mais dele. Ok? Então vamos continuar aqui. Antes de você ter sido gerado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e traçou um plano celestial para a sua vida, para você viver. Então, aonde na palavra isso nos confirma? Em Jeremias 1:5. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês testificarem pela palavra do Senhor, tá bom? Então, Jeremias 1:5 fala assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Isso aqui é Deus falando com Jeremias, logo no primeiro capítulo. Então, Jeremias já começou a jornada dele escutando a voz de Deus, tendo a certeza que ele foi escolhido por Deus, que Deus já tinha um plano para a vida dele, que não era para ele ter medo. Assim é contigo. Cris, boa noite. A paz do Senhor para ti, para quem está entrando, gente. Sejam bem-vindos. Então, assim é contigo. Assim é com cada um aqui. Todos nós, antes de sermos formados no ventre das nossas mães, Deus já tinha um plano traçado para você. Ou seja, você não veio ao mundo por acaso. Você não foi um erro de percurso. Você não foi uma aventura de carnaval. Ok? Como muitos pais falam pra gente no nosso decorrer do nosso crescimento, né? Ah, eu não estava esperando. Ah, isso aí veio... ele veio de um caso. Não, você não veio de um caso, você não veio do carnaval, você não veio do acaso, você veio porque você é plano do Senhor na terra. Ok? Você é plano do Senhor. E além de você ser plano de Deus na terra, ou seja, um instrumento do Senhor na terra, que Ele vai usar a sua vida, Ele tem propósitos para ti, específicos que só você pode viver, ok? Então, o que Deus quer que a gente entenda mais disso aqui? Que para a gente poder viver os planos específicos que Deus tem para cada um de nós,
a gente precisa ter a iniciativa de procurar a presença do Senhor. Não adianta você saber que Deus tem planos para sua vida se você não procurá-lo. Porque os planos, eles não se fazem sozinhos, eles precisam de uma ação. Eles precisam de uma iniciativa da sua parte em querer procurar a presença do Senhor e desenvolver com Ele um relacionamento. Então aqui também entra a fé. De você acreditar que você não é o acaso, que você não é erro de percurso, que você não foi uma brincadeira de carnaval e que Deus tem um plano na sua vida e que através do seu posicionamento em acreditar pela fé que é possível você viver algo diferente para sua vida do que você está vivendo hoje, algo bem melhor, porque as coisas de Deus são tudo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável, ok? Que você vai viver se você decidir acreditar. A fé, ela tá em tudo. A fé, ela move tudo. Não só na parte espiritual, mas na parte física também. A fé, ela move tudo. Entende? Então, entenda isso aqui. Deus tem um plano de vida para você. E está aguardando a sua iniciativa para você vir ao encontro dele para saber qual é esse plano. Então, primeiro aqui, você precisa decidir acreditar que existe um plano na sua vida. Você precisa decidir acreditar que Deus existe e que Ele vai trabalhar você de dentro para fora, a partir da fé que você exerce, para preparar você para viver os propósitos que Ele tem para ti. Ju, você acredita? Difícil sempre vai ser, nada de Deus é fácil. A gente precisa conquistar na perseverança. Se você acredita, é o suficiente. É só se posicionar e ir. Entende? O depois, o segundo passo, vem logo em seguida do primeiro. Então, se você já deu o primeiro passo, não recue, avance. Ok? Avance e vá na direção do Senhor. Por mais difícil que seja. Algo que vocês precisam entender, gente. Nada de Deus é fácil. Não é que Deus faz de propósito ser difícil. É que a oposição a qual você servia antes, ela não quer que você pegue as coisas de Deus para ti. Ela não quer que você viva. Então ela vai dificultar o seu trajeto. Ela vai fazer justamente o que você quer, que você tá falando, que é difícil. Entende? Então ela vai se colocar como obstáculo. E por que Deus permite da oposição se colocar como obstáculo? Para desafiar a gente, tirar a gente da zona de conforto. Se a gente não for confrontado, a gente se acomoda. Entende? A gente fica ali com básico. E Deus não tem básico para ninguém. Deus tem profundo. Deus tem o melhor do melhor para cada filho. De acordo com os propósitos de cada um. Então, se a gente não for desafiado, se a gente não for instigado, se a gente não tiver alguém lá alfinetando a gente, que é a oposição, de alguma forma, a gente vai se acomodar, ficar na zona de conforto e nada vai acontecer. E você não consegue, dessa forma, desenvolver um relacionamento com Deus. Não vejo mais no mundo, perdi o gosto dos prazeres. Ah, que bom então, você está no caminho certo. Continue em santidade, continua, ok? Vamos continuar aqui. Todos nós temos um tempo. Isso aqui, gente, precisa prestar muita atenção. Porque às vezes, nós que estamos já há um tempo na fé, a gente sabe quem é Deus, a gente já desenvolveu uma maturidade com o Senhor, a gente sabe o que o Senhor tem para entregar pra gente, a gente sabe que o Senhor é bom, é perfeito, é agradável. Só que a gente precisa se doutrinar e não impor pro outro quem é Deus, de um modo geral. Entende? Então é preciso entender que cada pessoa, cada ser humano tem o tempo dela de chegar a Deus. Não é porque está bom para você, que você sabe que é bom, que a gente pode impor Deus goela abaixo na outra pessoa. A gente não pode fazer isso, a gente não tem esse direito. O direito que nós temos é sermos instrumentos na mão do Senhor. Então Deus quer que a gente faça o quê? Quando eu falo a gente, é todo mundo, independente de quem você seja. Você acredita em Deus, você está desenvolvendo um relacionamento com Deus,
Você não pode impor para o outro. O que Deus quer de cada um de nós? Que nós lancemos a semente. O que é a semente? É você fazer o ID. Falar do amor de Deus, falar que Ele é bom, usar a tua vida como testemunho, dos milagres que você teve com Deus, com as experiências que você teve com o Senhor, ok? Porém, a gente não pode obrigar a outra pessoa que ainda não conhece a presença do Senhor nem a palavra de Deus, que ela precisa vir de qualquer jeito, senão ela corre risco de vida. Cada um tem o seu tempo. Você veio no seu tempo. Então, respeite o tempo do outro. Entende? A gente precisa respeitar, ok? Então, vamos lá. Todos nós temos um tempo certo para vir reconhecer Jesus e se permitir desenvolver um relacionamento com Deus na individualidade. Sabe um exemplo que eu dou muito para as pessoas e funciona? E eu faço isso também? Eu não sou uma pessoa invasiva. Eu sou uma pessoa que espero o tempo de abertura que a pessoa me dá. Se a pessoa me der uma abertura, eu chego e falo. Mas se a pessoa não me dá abertura e Deus está querendo aquela vida para ele, eu vou mostrar através do meu comportamento quem é Deus na minha vida. Aí a pessoa vou criar oportunidades da pessoa vir até mim e perguntar para mim alguma coisa que seja direcionada ao Senhor. Isso sempre funciona. Entende? Então, pegue isso como exemplo. Você é um instrumento do Senhor aonde você está. Fale do amor de Deus. Fale das maravilhas e dos milagres que Deus faz contigo na sua vida, na sua particularidade. Mas não imponha. Isso aqui que eu estou falando para você é qualquer idade. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja parente, seja amigo, seja trabalho. Eu cresci numa família que a minha mãe impunha a religião. Então, pela parte de mãe, eu conheci a religião. Pela parte de vó, eu conheci o relacionamento. Entende? Então, não seja aquela pessoa que impõe. Porque eu lembro quando minha mãe impunha, eu não gostava. Nem eu, nem meus irmãos gostavam. A gente não gostava, a gente não curtia, a gente repelia. Mas quando a minha avó, ela falava, ela mostrava, ela cantava hinos da harpa comigo, ela pedia para cantar e trazia um livrinho pequenininho. Tava lá escrito hinos da harpa e a gente ficava ali junto e aquilo fluía. Por quê? Porque não é algo que é maçante, não é algo que é cobrado. Entende? Não é algo que é imposto. Então não imponha. Seja você e Deus e deixa o Espírito Santo te usar. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Para você acreditar que existe um plano de propósito do Senhor para ti, então vamos conectar aqui de novo. A gente começou falando da fé, ok? Agora, aí da fé, a gente já está passando para relacionamento, ok? Então aqui, a fé e o relacionamento estão interligados, tá bom? Então a gente está dando uma continuidade aqui no seu desenvolvimento da sua fé, para você vir viver os propósitos do Senhor. Então aqui vamos dar continuidade. Para você acreditar que existe um plano com propósito do Senhor para ti, a sua fé precisa estar despertada. Ou seja, a sua fé precisa estar ativa. Então, cada um de nós, foi como eu falei no início, cada um de nós temos um plano, propósitos específicos de Deus para a nossa vida. Só que para a gente viver esses propósitos, esses planos que Deus tem para cada um de nós, a gente precisa desenvolver com o Senhor um relacionamento de intimidade. Não é só fazer a oração de reconhecimento e acabou. A oração de reconhecimento, você está abrindo a porta. Você está trazendo Deus à existência na sua vida. Você está reconhecendo Jesus como seu Senhor e Salvador e como Filho de Deus. É o primeiro passo. Entende? Qual é o segundo passo? É você procurar mais a presença de Deus, passar tempo de qualidade com Ele, desenvolvendo com Ele um relacionamento, ou seja, está se permitindo, está falando, Senhor, eu permito que o Senhor trabalhe na minha vida de dentro para fora, porque eu quero viver os seus propósitos. Então, o segundo passo seria você desenvolver esse relacionamento com Deus. E a gente só consegue desenvolver esse relacionamento com Deus através da fé. Então, a fé, ela conecta
Desde o início é que a fé está sendo falada e está sendo conectada. Você teve fé para dar um passo de fé, para poder reconhecer Jesus. Você reconheceu Jesus, agora está dando outro passo de fé para acreditar que é possível você ter transformado, você ser moldado e lapidado pelas mãos do Senhor para ser preparado para viver os planos dele. Só que essa parte do moldado, preparado, lapidado, ele demora mais tempo. Fazer oração de reconhecimento é no estalo de dedos. Mas o desenvolvimento do seu processo, ele demora mais tempo. Por que ele demora mais tempo? Porque Deus começa a mexer nas nossas feridas. Deus começa a mexer, ele começa a cutucar onde está ferido e ele quer limpar. E quando a gente cutuca em algo que está ferido, dói. E cada vez que dói, a gente recua. Porque a gente não quer sentir dor, a gente não quer encarar, a gente não quer sentir o que a gente sentiu lá atrás. Entende? Aquela dor que já foi, sentiu lá atrás, que foi tão dolorido, a gente não quer sentir. Então o que a gente faz no nosso processo? A gente recua. Só que Deus é paciente. Deus não vai abandonar você. Uma vez que você decidiu que Jesus é Filho de Deus e seu Salvador, e uma vez que você decidiu viver os propósitos do Senhor para a sua vida, Ele não vai recuar. Deus nunca recua, quem recua somos nós. Somos nós que damos um tempo. Você fez isso, John, você recuou? Ah, pode recuar, não recua não, em nome de Jesus. A gente recua, a gente sai da igreja, a gente abandona a fé. A gente faz. Entende? Porque a gente não quer sentir dor. Só que pra gente poder viver o que Deus tem pra cada um aqui, a gente precisa suportar a dor. Porque quando Deus vem pra curar, a dor dói. Só que conforme a gente vai se permitindo ser curado pelo Senhor, que Ele vai tratando na feridinha, com o amor dele sobre essa feridinha, com o tempo, no início a gente começa a sentir muita dor, mas com o tempo que Ele já vai tratando outras feridinhas junto, a gente já vai se acostumando e a gente vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Entende? E que a gente suporta. Porque a gente tira os olhos da dor e a gente coloca os olhos em Deus. Entende? Ah, hoje você deixa tocar, John? Hoje você deixa tocar, deixa tratar, né? Pra você viver os propósitos do Senhor pra sua vida. Entende? Então é preciso, você que está me assistindo aqui, não fugir. Não fugir, mas encarar. Eu era uma pessoa, isso foi muito tratado em mim. Porque eu era assim, eu era uma pessoa que se não tivesse do meu jeito, ou me ferisse de alguma forma, ou não estivesse do meu agrado, eu literalmente eu virava as costas e ia embora. Eu podia estar onde fosse. Se eu estivesse num sítio, no meio do mato, e alguém faz alguma coisa que não foi de acordo com, sei lá, que me feriu, ok? Eu não ficava no lugar. Eu pegava as minhas coisas e ia embora na mesma hora. Eu era assim. Só que Deus virou para mim e falou assim: filha, até quando você vai ficar repetindo esses ciclos? Até quando você vai ficar fugindo e não encarando o que você tem que encarar de fato? Que na verdade não era a situação em si que a gente tem que encarar. É dentro da gente. É o ferido dentro da gente que a gente tem que encarar. Não é a situação que levou a gente a ferir, mas é o que está ferido que a gente tem que encarar e que a gente foge. Entende? A gente foge do que está ferido, a gente foge do que dá medo, a gente foge do que não está de acordo com a nossa vontade, a gente foge. Então a gente não pode fugir. A gente precisa encarar. A gente precisa ir. Por mais que doa, que a gente encare para nunca mais doer. E a partir do momento que nunca mais vai doer, vai ter a libertação, vai ter a cura. E vai ser menos algo que você vai ter que encarar de novo para poder vir curado. Então, para a gente poder viver tudo de Deus, a gente precisa se permitir ser tratado por Ele. Boa noite, Mar Barreto. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe você. Entende?
Então não fuja. Pela fé, continue. Pela fé, persevera. Pela fé, você vai viver os propósitos do Senhor. Então passe pelo seu processo, cada fase, sem fugir. Mas procure desenvolver o seu relacionamento com Deus para poder segurar nas suas mãos o que Deus tem para ti. Ok? Então, para você acreditar que existe um plano com propósito do Senhor para a sua vida, a sua fé precisa estar despertada. E para ser despertada, é preciso se posicionar e decidir acreditar. Ou seja, a gente acabou de falar isso aqui, ok? O seu posicionamento é uma ação, o decidir acreditar é a fé que você está exercendo. Então, a sua ação, a seu decidir, o seu posicionamento, com a sua ação gera uma reação, que seria o propósito de Deus para sua vida. Que seria a preparação para você viver os milagres que Ele tem para ti. Ô Juju, não se isola não, Juju. Ora ao Senhor, ora o Salmo 91 e vai pra guerra. Ok? Não se isola não. Vai pra guerra que eu falo é você buscar a presença do Senhor, tá bom? Ó, a fé é trazer à existência aquilo que não existe. Que não se enxerga, mas que se acredita. O que muitas das vezes a gente escuta do Senhor, não só individualmente. Rosane, seja bem-vinda, querida, que paz do Senhor para ti. O que a gente escuta do Senhor, não só individualmente, mas pela Bíblia? A Bíblia tem muitas promessas de Deus para nós. Existem pessoas aqui que têm suas promessas individuais, que Deus fez a você na sua individualidade, mas também existem as promessas da Bíblia. Inúmeras promessas a Bíblia tem para nós. Então, através da fé, a gente consegue viver cada promessa que está na Bíblia, ou a promessa que Deus fez a ti. Você só tem que acreditar. O acreditar é a ação. Entende? Então vamos continuar aqui. A palavra nos afirma, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabendo disso, a sua fé só vai ser manifestada a partir do momento que você decidir acreditar e fortalecer ela na presença do Senhor. Porque quem alimenta a sua fé é o próprio Deus. Então, você tem uma dualidade. Você exerce a fé, acredita em Deus e exerce a fé. Para você viver os propósitos do Senhor, você desenvolve um relacionamento com Deus através da fé. Você está trazendo Deus à existência, aquilo que não existe, mas você acredita e sabe o que vai acontecer. Você está trazendo Deus à existência. E como é que a gente faz para tudo isso que foi falado aqui meio que solto, juntar tudo e a gente poder comer mastigadinha ali todo dia? O que a gente tem que fazer? O que isso tudo se resume? No seu tempo de qualidade com o Senhor. Você procurar a Deus no seu secreto, na sua individualidade. E desenvolver com Ele um relacionamento você e Deus. Para existir uma unificação. Você com Deus unificado. Entende? Aí a sua fé está sendo posta à prova 100%. Porque você vai estar desenvolvendo com Ele um relacionamento de intimidade. Você vai estar acreditando que você tem uma unidade com o Senhor. Ok? E você está entrando com a ação de procurar a presença de Deus para fortalecer a fé que você não vê. Mas que você está exercendo, que está juntando tudo numa coisa só. Então, como é que a gente faz para poder vir a desenvolver essa fé? Lendo a palavra de Deus. A ferramenta do cristão é a palavra do Senhor. É a palavra, é a Bíblia. Então, tenha o hábito de abrir a Bíblia na sua casa, tenha o hábito de ler, tenha um hábito de estudar. Ah, Roberta, eu não entendo o que está escrito. Procure uma versão atualizada que fale o seu linguajar. Hoje não tem desculpa de Bíblia, porque hoje existem todas as atualizações que eu posso imaginar. Todas as formas, entende? Então, vai numa loja cristã, que venda a Bíblia cristã, e pergunta lá, me dá a versão mais atualizada que existe, para eu poder entender a forma como ela fala, para poder absorver a palavra.
Comprou a Bíblia? Está satisfeita com o que você está lendo? Começa a estudar. Tira um tempo, você e Deus, só você e o Senhor, para fazer um devocional. Entende? E faça disso um hábito, uma disciplina, todo dia, sempre no mesmo horário, para criar uma disciplina na sua vida. Para criar com você um comprometimento com o Senhor. Então passe a ler a palavra. Quem não conhece, quem nunca estudou, eu aconselho começar pelo Novo Testamento. Começa pelo livro de Mateus. Então vamos lá, pega o livro de Mateus, capítulo 1 do livro de Mateus. Tirou o dia, leu o capítulo 1. Orou, apresentou, vamos começar do início. Orou e apresentou o Senhor aquele momento, convidou o Senhor para estar contigo. Leu o capítulo 1. O que você entendeu do capítulo 1? Ah, eu entendi isso aqui. Então você pega isso aqui que você entendeu, anota num papel e releia de novo o que você escreveu. Aí você vai entender que aquilo ali que você escreveu é o que Deus quer transformar em você. Então o que vai acontecer a partir dali? Que você está se permitindo conhecer você está permitindo conhecer Deus e desenvolver um relacionamento com Ele. Ele vai começar a te apresentar situações na sua vida, no seu dia a dia, que você vai ter estudado antes, você vai ter lido antes, e quando você passar pela situação, você vai saber o que você deve e o que você não deve fazer. Quando você passa pela situação, você está colocando em prática a palavra que você leu. Entende? E quando a gente coloca em prática a palavra que nós lemos, existe dentro de nós uma transformação. Quando a gente mantém uma constância disso, ok? De ler a palavra, de buscar a palavra, de desenvolver com o Senhor esse relacionamento, que cada vez que você vai lendo, ele vai te trazendo uma situação para transformar você, aos poucos, sem você perceber, você vai estar sendo transformado pelas mãos do Senhor. Aí o Espírito Santo vai começar a te direcionar. Use... quem disse que é nova aqui, seja bem-vinda. Paz do Senhor para ti, seja bem-vinda família, viu? Que Deus abençoe você. Estou aqui à disposição para te ajudar. Vanessa, seja bem-vinda, Vanessa. Que Deus abençoe a sua vida. Estou aqui à disposição para te ajudar espiritualmente, tá bom? Então, você consegue entender? É simples. O ser humano que complica. Então, faz um devocional com o Senhor. Leia a palavra, escreva lá o que te chamou a atenção, coloque em prática na sua vida para ver a transformação em você. Leu a palavra, está criando um hábito de ler a palavra? Acrescenta a oração, acrescenta a adoração, acrescenta o jejum. Isso, gente, é aos poucos. Não é do dia para a noite, não é no estalo de dedos, não é para ontem, é aos poucos. Porque conforme você vai fazendo, você vai desenvolvendo o seu interesse em querer conhecer o Senhor. Consequentemente, você está desenvolvendo a sua fé e está desenvolvendo o seu relacionamento com Ele. Vanessa, que Deus te abençoe, querida. Multiplique na sua vida. Entende, gente? Isso tudo que eu estou falando aqui para ti é fé. Tudo se baseia e se resume em duas letras. Fé. Quem está entrando, seja bem-vindo. Graça e paz para vocês. Entende? Então, para você vir viver os propósitos do Senhor para a sua vida, a sua fé precisa estar ativa. Então, para a sua fé estar ativa, você precisa fortalecer ela na presença de Deus. Não tem como você fortalecer a sua fé em outro lugar. Porque a fé é Deus e Deus é a fé. Entende? Então, para você desenvolver a fé, você precisa ler a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Você está lendo a Bíblia Sagrada. Você está adorando ao Senhor, cantando louvores e hinos de adoração a Deus. Você está jejuando, ok? Em prol da sua vida espiritual com o Senhor. E você está orando. O que é a oração? É você falar o que está dentro de si para Deus, reservado ali num tempo com Ele. Você está desenvolvendo um relacionamento com Deus. Conforme você faz isso numa constância, Deus vai ver em você um coração disposto, Deus vai ver em você um interesse em querer buscar a presença dele e desenvolver com ele um relacionamento, ok? Ao mesmo tempo que ele está ali vendo a intenção do seu coração, ele vai estar começando a trabalhar em você sem você perceber.
Aí você vai ter despertado o teu espírito. Você vai começar a passar por situações que Deus vai permitir você passar para Ele poder se mostrar mais para você e você ter uma maior sensibilidade com Ele. E você começou com o quê? Com o primeiro passo em acreditar que é possível. Entende? Então a gente vive o sobrenatural de Deus se a gente se permitir. Somos nós que bloqueamos a ação de Deus na nossa vida. O que mais Deus quer é ter um relacionamento com cada filho, como Adão teve lá no Jardim do Éden com ele. Só que a gente limita a ação de Deus na nossa vida. Então a gente não tem que limitar, a gente tem que desprender, a gente tem que dar espaço. Entende? A gente tem que dar espaço e abrir a presença de Deus para adentrar na nossa vida e permitindo. Algo importante que a gente sempre escuta e é verdade. Deus não invade a vida de ninguém. Então, para Deus trabalhar na sua vida, você precisa verbalizar em oração que você quer Ele na sua vida e que você quer ser trabalhado e tratado por Ele. Por que verbalizado? Porque verbalizado quebra, no plano espiritual, qualquer aliança que você tenha com o inferno. A partir do momento que você verbaliza uma oração falando que você quer viver os planos do Senhor para a sua vida, os propósitos e as promessas que Ele tem para ti, você está quebrando uma aliança que você tinha com o inferno, ok? Que todos nós somos pecadores, então viemos de lá e estamos reafirmando a aliança que fizemos com o Senhor. Entende? Então não tem engano. Não tem engano. A gente segue firme junto com o Senhor. Tem algo que o Espírito Santo está me incomodando aqui para falar, eu vou falar. Muitos cristãos têm por conhecimento, por acreditar, ou por falta de conhecimento, que você viver o que é de Deus para sua vida é apenas você fazer a oração de reconhecimento de Jesus, reconhecendo que Jesus é Filho de Deus, e frequentar uma denominação. Deus não tem isso só para a sua vida. A oração de reconhecimento é primordial, ok? Você precisa, para você chegar ao coração de Deus, você precisa reconhecer que Jesus é Filho de Deus e seu Salvador. Isso é primordial. Só que para você passar a eternidade com o Senhor e viver os propósitos e as promessas que Ele tem para ti, você precisa arcar, você precisa ter um compromisso com o Senhor. O seu compromisso é com o Senhor. O seu compromisso é com Deus, Jesus e o Espírito Santo. O seu compromisso não é com a denominação que você escolheu ir. Eu não sei com quem Deus quer falar aqui, mas vamos lá. Eu sempre explico nas lives e nos vídeos que eu sempre faço. A denominação que você escolheu ir é secundário na sua vida. Primeiro da lista, topo, acima de todas as coisas, é Deus na sua vida. Prioridade na sua vida precisa ser Deus. Qual é a segunda prioridade na sua vida? É você desenvolver um relacionamento com o Senhor. Entende? A denominação, ela é secundária. Ela é um acréscimo no desenvolvimento seu como cristão. Mas a prioridade é você desenvolver o seu relacionamento com Deus. Aí vai entrar a sua fé. Por quê? Porque você vai deixar de depender de terceiros para começar a se disciplinar individualmente a buscar a presença do Senhor. Entende? Porque quando a gente vai numa denominação, a gente está dependendo do pastor, a gente está dependendo do padre, a gente está dependendo de quem está lá no púlpito falando a palavra do Senhor para nossa vida. Porque eu falo para cristão aqui, eu falo tanto para o católico como para o evangélico. Entende? Cristão é todo aquele que acredita e crê em Deus. Então, se você acredita e crê em Deus, ok, você é um cristão, ok? Então, você não tem que se apegar a denominações. Você tem que se apegar a Deus. Você tem que desenvolver um relacionamento com Deus. Você precisa ter essa individualidade com Ele. Ok? Obrigada, Gabriel. Que Deus abençoe a sua vida. Você precisa ter essa individualidade com o Senhor. É essa individualidade. É essa disciplina. É essa entrega, esse compromisso
que você desenvolve com Deus, na sua particularidade, que vai desenvolver com Ele um relacionamento, que vai fazer Ele, juntamente contigo, transformar você, para preparar você para viver os propósitos dEle. Então a fé aqui, ela age mais do que nunca. Por quê? Porque você é você por você mesmo. Entende? Quando a gente busca Deus na nossa individualidade e gera com Ele um relacionamento, somos nós por nós mesmos. Não tem ninguém à nossa volta falando, vamos lá, continua, faz. É disciplina, é compromisso, é caráter em querer viver os planos do Senhor, sem nos burlar, sem a gente mentir para nós mesmos, sem omitir, sem omissões. Entende? Então, gente, pra gente encerrar a live, ok? Exerça a sua fé. Dê um passo de fé em direção ao Senhor. Para você viver o que é de Deus para sua vida, você precisa se posicionar em acreditar que você vai viver, para Ele poder desenvolver em você o que Ele precisa para poder te entregar nas suas mãos os propósitos. Obrigada, Camila. Que Deus abençoe você. Que bom que você gosta das minhas explicações. Entende? A minha explicação é diferente porque eu trago exemplos, né? Para a pessoa poder entender. Senão não adianta a gente ficar falando aqui, senão você é só mais uma na multidão que fica falando e o povo não entende. E a gente precisa, eu preciso que vocês entendam para vocês desenvolverem os propósitos com o Senhor. Entende? Mas obrigada pelo carinho, viu? Entende, gente? Então, hoje, a partir de hoje, quem não busca a presença de Deus, quem não desenvolve um relacionamento com Deus, começa a desenvolver do seu jeitinho, no seu tempo, no seu modo, mas faz todo dia um pouquinho. Com o tempo você vai ver que você vai se transformando, você vai melhorando o lugar que você está estudando, você vai se colocando, você vai tendo mais postura, você vai se desenvolvendo, você vai se importando, você vai querendo. Então, é tudo aos poucos. Obrigada, seu Leandro, pela sua presença aqui. Deus abençoe o senhor e sua família, viu? Obrigada pela tua presença aqui. Paz do Senhor para ti. Boa noite. Entende, gente? Então, se doutrinem. Quer ter uma doutrina? Se doutrine está na presença do Senhor. E desenvolva pela fé um relacionamento com Ele. Para a sua vida ser transformada. Tá bom? Gente, essa foi a live de hoje. Ela foi um pouco mais curta que geralmente é. Mas eu acredito que Deus falou com cada um aqui, na sua individualidade. Deu puxões de orelha a uns aqui, mas trouxe orientação para todos. Tá bom? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida para perguntar? Aproveita que eu abri. Geralmente eu não abro não. Em quarta-feira eu não abro não. Se alguém tiver alguma coisa para perguntar. Se não tiver, eu vou fazer oração. A gente tá encerrando, que ainda é quarta-feira e muita gente trabalha amanhã. Né? Eu não fiz essa... Geralmente eu não faço essa pergunta não. Mas alguém aqui na live quer aceitar Jesus? Quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador? Puxão de orelha é sempre bom? Pra botar a gente na linha, né, John? Tá certo. Alguém aqui quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quer reconhecê-lo? Se por algum descuido perdemos uma promessa, podemos viver novos planos? Sim, se você se arrepender verdadeiramente, Top Shopee, se você se arrepender verdadeiramente que você teve um mau comportamento e que você se arrepende do que você perdeu, o Senhor é misericordioso. Procura a presença dele. Tá bom? Ju Oliveira, eu faço segunda, quartas e sextas. Quartas e sextas, 9h30 da noite. E segunda-feira, às 8 da noite. Segunda-feira é mentoria. Eu abro aqui pro povo ficar... Pra família vir a tirar suas dúvidas. Na quarta-feira é mais ou menos uma introspectiva, mais ou menos o que aconteceu agora. E na sexta-feira é o Clube da Bíblia, que a gente está no livro de Gênesis estudando. Tá? E o Senhor sempre tem uma palavra conosco aqui. Então, gente, quem tá aqui novo de hoje, quarta-feira, quem é novo, quem ainda não entrou na família, mas eu creio que vai entrar em nome de Jesus. Segunda-feira tem Clube da Bíblia, que a gente está no livro de Gênesis. Convido você que está aqui para estar aqui conosco na sexta-feira. Tá bom?
Vamos estar aqui fazendo então uma oração para a gente estar encerrando esse momento, agradecendo ao Senhor? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Pai, nos ensina a ter mais vontade de te buscar, mais vontade de querer desenvolver um relacionamento contigo. E para a gente vir, Pai, a gente vir colocar em prática o que aprendemos aqui, Senhor. Que a gente venha desenvolver um relacionamento com o Senhor com maior profundidade, com maior intimidade. Que a gente não venha ter receios, que a gente não venha ter bloqueios, que a gente venha apenas olhar para Ti e querer buscar Ti em espírito e em verdade, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida que é Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha desenvolver contigo um relacionamento na sua individualidade, Pai, gerando contigo uma maior intimidade. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, busco uma cura há mais de 7 anos. Sirlene, desenvolve seu relacionamento com o Senhor, ok? Às vezes o Senhor deixa a gente passar por muito tempo assim, com alguma doença, porque Ele tem propósito com isso. Então busque o relacionamento para você saber qual é o propósito, tá bom? Gente, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. A gente vai estar aqui de novo na sexta-feira às 9h30 da noite. Eu aguardo vocês aqui, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Tenham uma boa noite. Fiquem na paz, tchau, tchau.